vez que se conheça, então, as fontes de informação, ou seja, o meio em que a informação é registrada, visando a sua posterior recuperação e utilização para subsidiar uma pesquisa, a pergunta que surge, então, é onde encontrar documentos para pesquisa? E aí a resposta é um tanto quanto enigmática. Depende do tipo de fonte a que se queira ter acesso. Bom, tradicionalmente, as bibliotecas e centros de pesquisa, embora isso tenha mudado ao longo dos últimos anos, elas reúnem majoritariamente materiais impressos. Então, se eu quero recuperar documentos impressos, livros, periódicos, obras de referência, documentos primários, muitas vezes, mas que estão na condição impressa, certamente você deve consultar uma biblioteca. Como eu disse, esse é um perfil que tem mudado um pouco nos últimos anos, tendo em vista que as bibliotecas cada vez mais têm migrado para o formato eletrônico ou digital. E, por outro lado, se também queremos recuperar documentos para subsidiar a pesquisa que estão nessa condição, nesse formato digital e eletrônico, aí sim devemos pesquisar em bases de dados eletrônicas, ferramentas de busca, portais. Vamos verificar o que é cada um dessas definições, essas tipologias aqui de formatos de acesso ao documento digital e eletrônico. Então vamos pegar o exemplo de uma ferramenta de busca. Temos aqui onde encontrar documentos para pesquisa, aquelas que nós consideramos como digitais e eletrônicas. Um exemplo de ferramenta de busca é o Google Acadêmico, também conhecido como Google Scholar. É uma parte do Google que como um buscador, mas que trata somente de conteúdo de caráter científico. Então, ali a gente recupera uma infinidade de documentos em várias tipologias documentais, em vários formatos de fontes de informação. Então, no Google Acadêmico, nós recuperamos livros, capítulos de livro, trabalho acadêmico, artigos publicados em periódico, artigos publicados em trabalhos de eventos, em anais, em proceedings. Então, essa é uma característica muito legal do Google Acadêmico, é uma ferramenta que dá acesso gratuito e que compila e que varre toda a web em busca de documentos que tenham esse caráter científico. É sim, e defendemos que seja uma ferramenta para que você inicie a sua pesquisa, aquela etapa de exploração, de observação do que tem publicado num campo sobre determinado documento. É uma ferramenta, de certa forma, limitada, porque não oferece muitos recursos para triar, para filtrar a informação. Então, por isso, o sucesso que se pode obter pelo uso do Google Acadêmico diz respeito principalmente à construção da estratégia de busca. Quanto mais robusta for a sua estratégia de busca, melhor resultados você obterá aqui no Google Acadêmico. Então, vale a pena, sim, começar a sua pesquisa, a sua exploração, essa etapa de exploração, por uma ferramenta de busca. Existe só o Google Acadêmico? Não, existem outras. A Dimensions, Lens e algumas outras também que existem aí na web e que têm esse objetivo de tentar varrer o máximo possível do que se tem publicado, seja como acesso aberto ou não, e disponível na web em formato eletrônico ou digital. Um outro exemplo, aí avançando, tornando um pouco mais específico, são as bases de dados, né? Então, aqui a gente traz como exemplo de uma base de dados a Cielo Brasil, que é uma coleção, uma biblioteca eletrônica que reúne basicamente uma tipologia, uma fonte de informação que nós vimos há pouco, né, de periódicos científicos de várias áreas do conhecimento. E dentro desses periódicos, vamos lembrar, são publicados os artigos científicos. Lembrando que a Cielo Brasil reúne a coleção de periódicos nacionais publicados no Brasil, mas nós temos uma outra partição, um outro espaço de acesso, uma outra base da Cielo, chamado cielo.org, que aí recupera a literatura também no formato de
publicado como artigo científico em periódicos científicos da América Latina, de Portugal, Espanha e de alguns países da África, basicamente a África do Sul. Então, vale a pena também, é um produto nacional e que é uma ferramenta que é muito utilizada no cenário nacional para obtenção de documentos para subsidiar a pesquisa. Depois, os portais. O portal não oferece acesso direto a nenhum documento publicado. Ele vai só te servir como ponte para ligar você até uma base de dados. No Brasil, as instituições públicas, sejam elas de ensino, de pesquisa, possuem acesso ao portal de periódicos da CAPES, e as bases que são assinadas, que são compradas pela CAPES, são financiadas pela CAPES e são repassadas o acesso via acesso para essas instituições de ensino e pesquisa. Então, se você tem vínculo com uma instituição pública, uma universidade, um instituto federal ou mesmo uma instituição de pesquisa, procure, consulte a sua biblioteca para verificar como que se faz o acesso remoto aí da sua casa ao portal de periódicos da CAPES. Sem dúvida, é a principal ferramenta de pesquisa que nós possuímos aqui no Brasil e que dá acesso a uma variedade muito ampla de literatura estrangeira, tendo em vista que possibilita o seu acesso à visualização de periódicos estrangeiros que são publicados e estão indexados, inseridos em bases cujo acesso gratuito não é disponibilizado. Uma vez, então, que é financiado pela CAPES e repassado às instituições de pesquisa e ensino no Brasil, uma vez que se tenha vínculo com essas instituições, o acesso a esses documentos é garantido. Então, uma vez mais, eu digo que é uma ferramenta muito útil ao pesquisador e, sem dúvida, posso afirmar que é a ferramenta de maior relevância que nós temos aqui no Brasil. É isso, obrigado e até mais!